Paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teologia da FAESP do curso básico. Nós estamos estudando neste mês teontologia, a doutrina de Deus, né? A segunda matéria da teologia sistemática, que se divide em 9 partes: doutrina das Escrituras, de Deus, doutrina de Cristo, do Espírito Santo, do homem, da salvação, do pecado, da igreja e doutrina das últimas coisas, escatologia. E agora vamos estudar nesta aula doutrina de Deus ou teontologia. Nosso estudo começou na primeira aula, onde falamos sobre as formas como Deus se revela ao homem, né? Pelo menos 4 formas nós falamos, das muitas que Deus usa. A Deus se revela através da criação, a revelação natural, revelação da natureza. Deus se revela através das escrituras, a revelação escrita. Deus se revela através da consciência do homem. E Deus se revela através de Cristo, a revelação especial. Então falamos na última aula também sobre argumentos que negam a existência de Deus e argumentos que defendem a existência de Deus. Falamos também sobre os nomes de Deus que revelam seu caráter, os nomes, vários nomes, falamos sobre eles. E nesta aula vamos falar sobre os atributos de Deus que também revelam seu caráter, revelam quem Deus é. Então no capítulo 2, nós iniciamos agora esta aula, os atributos de Deus. Em linhas gerais, os atributos de Deus, eles são em dois tipos. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus tem e que Ele permite que o homem tenha também, Ele transmite ao homem. E atributos incomunicáveis, que é aqueles que são exclusivos de Deus. E o livro divide os atributos em também alguns grupos, atributos que revelam a pessoalidade e moralidade de Deus. Pessoalidade por quê? Porque Deus é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, não é algo que sentimos. Deus é uma pessoa que se relaciona, que tem sentimentos, memória, que tem amor, que tem ira. Deus tem sentimentos e o que marca a pessoalidade de um ser são as características psíquicas, os sentimentos, e Deus tem isso. Deus tem vontade, então ele é uma pessoa, embora não seja um ser humano. Deus não é humano, não é gente, ele tem as características de uma pessoa, como também Cristo e o Espírito Santo. E os primeiros atributos aqui do livro são os atributos mentais, né? O primeiro atributo é o do conhecimento, é a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Deus não precisa dormir para no dia seguinte ver o jornal de amanhã, né? Para tomar conhecimento das coisas. Não, ele tem todo o conhecimento. E o conhecimento antecipado, Deus já sabe, já conhece o futuro de todas as coisas, porque foi ele quem determinou assim. Então, meu primeiro atributo é o da consciência, onisciência, aliás, conhecimento. Deus tem todo o conhecimento, ele sabe todas as coisas, onisciência, né? Outro atributo aqui é o segundo atributo, é o atributo da sabedoria, que está ligado também ao conhecimento. A sabedoria é um conhecimento mais específico. A onisciência é porque ele sabe em tempo real tudo que está acontecendo, ele sabe de tudo, sabe também o futuro, prevê também o futuro, porque foi ele que escreveu, mas ele também é sábio, tem sabedoria, que é o conhecimento mais específico, né? A sabedoria de Deus. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto. São 2 atributos aqui mencionados, né? Mas da onisciência também além da onisciência, podíamos também mencionar
onipresença, não é? Que Deus está em todos os lugares, todas as partes, e onipotência, que Deus tem todo o poder. Mas a próxima parte são atributos morais. Morais. O que são atributos morais? São aqueles que revelam o caráter de Deus, a pessoa de Deus. O primeiro deles é a bondade, ou seja, nós podemos ficar tranquilos, dormir em paz, porque Deus nunca será mau. Deus não pode conviver com o mal, ele é sempre bom. Mesmo na punição aos pecadores, ele é justo. Vamos falar sobre esse atributo também. Mas Deus é bom, ele quer o bem do homem, não quer o mal. Então nós podemos ficar tranquilos que Deus quer o nosso bem, porque ele é bom. Bondade de Deus. Um atributo que Deus tem e o homem também pode ter. Outro atributo é o amor. O amor e a justiça de Deus, elas existem juntamente, né? Estão no mesmo nível. Mas o amor de Deus é aquilo que fez com que ele enviasse seu filho para morrer pelos pecadores. Deus é amor, a Bíblia diz isso. E o amor é revelado nos seus atos bondosos. Outro atributo de Deus, santidade. Deus não pode conviver com o mal. Embora alguns interpretem um texto de Isaías que diz que Deus fala assim: eu crio o mal e faço o bem, né? Ou eu crio o mal e faço o bem. Nesse sentido de criar o mal ali, não é o mal em essência, mas o contexto é sobre o cativeiro de Israel, o cativeiro na Babilônia. Então, quando Deus fala eu crio o mal, quer dizer, Deus cria uma situação má, é uma circunstância, não é a essência, o mal na sua essência. Mas o mal ali está se referindo ao cativeiro babilônico. Portanto, Deus não é autor do mal, ele não pode conviver com o mal. Então, o atributo da santidade, Deus também não pode conviver com o pecado. Por isso é que foi exigido que Cristo morresse na cruz para pagar o resgate do homem, porque a santidade de Deus não podia conviver com o pecado do homem. Então, o atributo da santidade, o homem também pode ter. Retidão ou justiça. Esse é um dos atributos mais impressionantes e mais marcantes da pessoa de Deus, que mais marcam a sua personalidade, da justiça. O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que ele merece. A palavra justiça tem essa definição. Então, a justiça de Deus, Deus procura dar a cada homem aquilo que ele merece. Mas, como o homem merece a morte, né, por merecimento, a misericórdia de Deus, ela atenua a justiça de Deus. Então, o resultado disso é a graça que faz com que o homem não seja punido da forma como ele merece. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo as nossas injustiças ou iniquidades. Então, justiça. Podemos ficar tranquilos que Deus é justo. Se é um atributo que define Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, destaca bem a justiça de Deus, que é dar a cada um aquilo que ele realmente merece. Para equilibrar, a justiça ela existe para equilibrar as situações. Então esse atributo também garante que Deus nunca vai punir o inocente e nunca vai absolver o culpado. Isso é justiça. Outro atributo de Deus é o zelo. O que é esse atributo? É o cuidado de Deus. Deus não é um Deus, como o deísmo diz. Deus não é um Deus que originou a criação, que criou todas as coisas e deixou por sua conta própria. Não. Deus intervém na sua criação. Ele sustenta todas as coisas, ele trabalha dia após dia. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então Deus, apesar de ter criado o universo e toda a criação perfeita, mas ele mantém, ele sustém, ele zela, ele preserva. Então isso é um atributo de Deus, do zelo. Deus zela pela sua palavra para cumpri-la, zela pela sua criação, zela pelos seus filhos e zela pelo cumprimento da sua palavra. Mas veja, outro atributo interessante de Deus é a ira também.
Deus se ira com o pecado. Em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Deus está irado com o pecado. Você já deve ter ouvido uma frase famosa que diz assim, né? Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, mas odeia o pecado. Na verdade, para a gente ser bem claro, bem honesto mesmo, Deus odeia os dois, tanto o pecado quanto o pecador. Porque não há como separar um do outro. E a ira de Deus, ela se manifesta, isso é bíblico, está lá em Romanos. A ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, só que a ira de Deus, ela vai se revelar totalmente na tribulação. E essa ira é para aqueles que rejeitam a sua palavra, a salvação, mas para aqueles que o aceitam, o amor de Deus. Romanos 11, 22, leia esse versículo que ele fala bem claro sobre a justiça de Deus, né? Considera, pois, o versículo diz, considera, pois, duas coisas, a severidade de Deus e a bondade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para tu, que permaneces na fidelidade da palavra. Se permaneceres na fidelidade da palavra. De outra forma, se tu também caíres, tu também serás rejeitado. Então, nós não temos escolha, né? Para o crente, não há opção. Ele tem que ser fiel a Deus, porque senão ele vai conhecer a ira de Deus. Outro atributo de Deus agora vamos falar dos atributos de propósito. O primeiro deles é a vontade. Interessante que quando Gênesis diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é porque o homem é parecido com Deus, não. O cabelo, a cor dos olhos, não é nada disso. É que alguns atributos que o homem tem, Deus também tem, e por isso ele é semelhante a Deus, entenderam? Semelhança não está na parte física, mas imagem e semelhança são um hebraísmo, que quer dizer a mesma coisa. No hebraico, usa-se duas palavras para dar o mesmo significado. Imagem e semelhança, a mesma coisa. O que é? É a consciência de quem ele é, porque o homem, ele sabe quem ele é, diferente dos animais. Você pode perguntar para o animal se ele sabe, se o cachorro sabe que é cachorro, se o cavalo sabe que é cavalo, ele não vai responder, porque ele não sabe, ele não tem consciência de quem ele é. Se você deixar um cavalo amarrado perto da comida, mas ele não conseguir chegar lá, ele vai morrer de fome, porque ele não sabe desamarrar aquela corda e comer a ração, porque ele não tem consciência das coisas. Consciência é saber quem você é, e isso nos define como imagem e semelhança de Deus. Sabendo quem você é, você sabe o que você pode fazer. Então, consciência, autoconsciência e vontade, determinação são imagem e semelhança de Deus no homem. Então essa vontade, essa decisão, o agir, tomar decisões, escolher, isso é característica de Deus, da sua vontade. Deus tem, o homem também tem. E aqui nós falamos, o livro fala das distinções, dos aspectos da vontade de Deus. É interessante que você leia esse texto aqui. É um dos atributos mais importantes de Deus, é a vontade. Então, como nós falamos, também outro atributo, onipotência ou poder, incluindo soberania. Deus faz o que quer, mas ele pode fazer o que quer, porque seus atos serão sempre bons. Não é um atributo de alguém que vai fazer o mal, não. É de alguém que faz o bem. Então, esses são alguns dos atributos de Deus, atributos de personalidade, de moral. E no próximo capítulo, no capítulo 3, nós vamos falar então dos atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Vamos nos deter um pouco mais na definição desses atributos. Gostaria que você lesse esse capítulo 2 com calma, com tempo, né? Eu estou dando aqui só uma visão geral do capítulo 2, mas você tem um livro aí, leia esse capítulo com calma, anotando. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no WhatsApp, no grupo, para tirar essas dúvidas. Esta foi a aula 2 dos atributos que revelam a pessoalidade
e moralidade de Deus. Pessoalidade são atributos que revelam que Deus é uma pessoa, sentimentos, morais, né? Sentimentos. E a moralidade de Deus, quer dizer, a justiça, fidelidade, bondade, amor, isso é moralidade de Deus. Deus abençoe. Logo mais estaremos postando mais uma aula, então, para que você acompanhe. Deus abençoe sua vida.